Durante o período de prisão domiciliar, o declarante, a pedido de Gedel, Lúcio e Dona Marluce, auxiliou na destruição de anotações de agendas e documentos. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em investigação que apura suposto desvio de verbas federais destinadas à merenda escolar. Quem deixou para fazer qualquer alteração no cadastro eleitoral para o último dia vai precisar exercitar a paciência. Nem sempre é fácil sair dessa bola de neve. E aí é hora de negociar com os bancos. Competência para autorizar o porte de arma em todo o território nacional é da lei federal. Boa tarde. Boa tarde. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram manter a prisão preventiva de Gedel Vieira Lima. Também por decisão da turma, o ex-ministro e mais 4 pessoas vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação penal que agora vai responder o ex-ministro está relacionada aos 51 milhões de reais que foram encontrados em um apartamento em Salvador usado por Gedel Vieira Lima. Segundo o ministro Edson Fachin, relator do caso, há indícios suficientes para o recebimento da denúncia. É possível inferir que a ocultação vultosa de quantia de dinheiro em espécie e em endereço diverso da residência dos denunciados revela-se conduta autônoma apta a afetar o bem jurídico tutelado pela norma penal em apreço quando confrontada com os atos praticados no âmbito do mercado imobiliário, razão pela qual entendo que se mostra inviável, incabível, qualquer juízo antecipado de atipicidade das condutas. Também viraram réus o irmão de Gedel, deputado federal Lúcio Vieira Lima, a mãe dos políticos Marluce Quadros, o ex-assessor parlamentar Job Brandão e Luiz Fernando Machado Costa Filho, executivo da construtora Cosbate. Por unanimidade, a turma manteve a prisão preventiva de Gedel Vieira Lima, preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, desde setembro de 2017. Durante o período de prisão domiciliar, o declarante, a pedido de Gedel, Lúcio e Dona Marluce, auxiliou na destruição de anotações de agendas e documentos, e que participaram desse descarte de documentos também a secretária Milene Pena e Dona Patrícia, esposa de Lúcio Vieira Lima, e que os documentos foram todos picotados e colocados na descarga do vaso sanitário. Isso mostra o perigo que há, o grave risco que há para a ordem pública manter Gedel Vieira Lima em estado de liberdade. Creio que existem indicações nos autos da possibilidade de reiteração criminosa, delituosa, que estão a justificar a permanência da prisão tal como decretada, afastando, pelo menos por hora, a utilização de medidas alternativas. Já a decisão sobre a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o senador José Agripino Maia foi adiada após pedido de vista. O parlamentar José Agripino Maia é acusado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e apresentação de documentos falsos. O caso envolve fraudes em contratos no estado do Rio Grande do Norte. O inquérito também denuncia a ex-governadora do estado, Rosalba Ciarline. É um material consistente, há a delação premiada de 2 pessoas, existem gravações de conversas, existem extratos telefônicos, extratos bancários, informações do COAF, enfim, um conjunto de elementos que sustenta a acusação. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou pelo recebimento da denúncia contra o senador. Segundo ele, o parlamentar teria obtido vantagens indevidas e também apresentado documentos falsos para tentar arquivar o inquérito no Ministério Público. Já em relação à ex-governadora Rosalba Ciarline, o relator entendeu que os indícios são frágeis e não recebeu a denúncia. A responsabilidade criminal da denunciada não pode se confundir com a de seu marido,
que foi quem aparentemente envolveu-se nas tratativas ilícitas acima descritas e que, em razão disso, deve responder por sua conduta no juízo competente, porque não é detentor de foro especial por prerrogativa de função. As provas existentes em relação à conduta de Rosalba Chiarlini Rosado diferem substancialmente daquelas imputadas ao senador, haja vista que ela em nenhum momento envolvesse pessoalmente com nenhum dos delatores. Não existem, ademais, indícios suficientes de que tenha participado e autorizado o uso de seu nome pelo senador, e nem mesmo pelo seu marido, Carlos Augusto. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Em outro julgamento, por maioria de votos, a segunda turma do Supremo ainda aceitou denúncia contra o deputado federal Eduardo da Fonte, do Partido Progressista. O parlamentar vai responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também na segunda turma, os ministros decidiram por unanimidade conceder o chamado habeas corpus de ofício a Antony Garotinho e Rosinha Garotinho. Na decisão, os ministros determinaram que testemunhas indicadas pela defesa dos políticos sejam ouvidas em uma ação penal que os dois são réus na Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A primeira turma do STF julgou o caso de um juiz federal do Espírito Santo que pedia para voltar ao cargo depois de ser afastado compulsoriamente por denúncias de envolvimento em crimes. O pedido foi negado e o caso deve voltar ao tribunal de origem. O réu estava aqui para o próprio julgamento. O juiz federal de Vitória, Macário Ramos Júdice Neto, foi acusado de estelionato contra entes públicos e formação de quadrilha, junto com um grupo de advogados e um desembargador. O juiz foi absolvido numa ação penal. Já no processo administrativo, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu aposentar o juiz compulsoriamente. Mas o Conselho Nacional de Justiça suspendeu a punição por falta de quórum. Por outro lado, o CNJ manteve Macário Neto afastado da função. A defesa do réu pedia a volta dele ao cargo. O relator, ministro Luiz Fux, disse que a questão deveria ser julgada pelo tribunal local. Tendo em vista que o quórum não foi alcançado, dever-se, então, não proclamar a aposentadoria compulsória. A minha proposta seria a concessão parcial. Eu não concedi liminar, então a aposentadoria compulsória está sob júdice, para que ele se submeta a um julgamento do seu tribunal local. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Diz a Procuradoria-Geral da República, aspas, dentre as imputações, destacaram-se o envolvimento do juiz com acusados de explorar jogos de azar no Espírito Santo, a suspeita de usar o cargo para obtenção de favores na Câmara dos Deputados, a concessão de medidas judiciais para permitir a liberação de máquinas caça-níqueis montadas com componentes eletrônicos de importação proibida, além do aumento patrimonial incompatível com a renda declarada. Os outros ministros seguiram o mesmo entendimento. Só o ministro Marco Aurélio não votou porque se declarou impedido. E por 3-1, a primeira turma negou o pedido do juiz para voltar ao cargo. Os ministros também negaram o trancamento da ação penal contra Fernanda Leal Dias Mongon, oficial da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Ela foi afastada do cargo por suposta participação num esquema que investiga a fraude em concurso público da agência. A acusação, estelionato, receptação e fraude à concorrência. Segundo a denúncia, Fernanda Mongon foi a única que recebeu o gabarito produzido por uma quadrilha. O relator, ministro Marco Aurélio, votou contra o trancamento da ação penal. Segundo o ministro, a análise da ação está em fase final no Tribunal Regional Federal da 3ª Região e foi seguido pelos outros ministros. E hoje tem plenário. Veja a pauta da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Direito eleitoral e matéria política é o primeiro tema da extensa pauta desta quarta-feira no plenário, com um referendo em medida cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade, onde se questiona perda de mandato de parlamentar que se desfiliar para criar novo partido. Direito do Trabalho tem 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira questiona a constitucionalidade do pagamento dos chamados honorários de sucumbência por beneficiário da justiça gratuita. E as outras 2 tratam da revogação, por medida provisória, de dispositivos que tratam de contrato individual de trabalho.
Todos os demais temas do dia têm um único processo cada. Matéria penal, um agravo regimental em uma petição, onde se debate se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar ação de improbidade contra agente político. Na sequência, diversas ações diretas de inconstitucionalidade sobre os seguintes temas: direitos fundamentais, matéria orçamentária, financeira e repartição de receita, servidor público, direito administrativo, poder judiciário e funções essenciais da justiça, separação de poderes e federação e, fechando a pauta do dia, contribuições. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E hoje é o último dia para o eleitor que precisa fazer alguma alteração no cadastro eleitoral procurar um cartório. E ao vivo, lá do Tribunal Superior Eleitoral, eu converso agora com a repórter Juliana Ribeiro, que tem todos os detalhes, né, Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Termina hoje, 9 de maio, o prazo para que o eleitor possa solicitar a transferência do título, alterar o local de votação ou também tirar o título pela primeira vez. Isso para que possa votar nas eleições em outubro. O repórter Henrique Amaral foi até o cartório eleitoral e mostra pra gente a situação. Deixou para procurar o cartório eleitoral em cima da hora? Foi. Aí na véspera. Sempre tem uma desculpa, né? Teve alguns momentos, assim, mas eu acabei não fazendo, né? Aí tive que... Já é a segunda vez que eu venho, né? Eu tive que vir, imprimir a multa, pagar e retornar. Eu esqueci mesmo, eu só lembrei porque meu pai falou pra mim. Aí eu vou vir aqui e ficar até conseguir. Aí, meu amigo, não tem jeito. Tem que improvisar. Usar sombrinha, conta e até envelope para fugir do sol. E da câmera eu também. Da câmera dá até para fugir, mas da fila não. Quem deixou para fazer qualquer alteração no cadastro eleitoral para o último dia vai precisar exercitar a paciência. Igual a Edna, lá no fim da fila. Mesmo longe da entrada, mantém o bom humor. Porque eles atendem até 6 horas, né? Então, de repente, a gente pode ficar na fila aqui até 6 horas, depois que a gente entrar aí não tem horas. O importante é ter otimismo sempre, né? Fazer o quê, né? Aliás, de bom humor e empreendedorismo, o brasileiro entende. É um produto que a gente já vende, entendeu? Então eu vou ao consumidor. Em vez de ele ir a mim, eu vou nele. Aproveitando a fila, já vem aqui, vende uma água, vende um papelzinho pra ti. Isso, com certeza. Tinha gente aproveitando até para dar aquela conferida na matéria enquanto aguardava o atendimento. E isso porque o pessoal do cartório montou uma verdadeira operação de guerra para tentar resolver a situação de todo mundo. Foi dado um reforço em equipamento pessoal, né, até para o atendimento, tanto nessa filtragem inicial, para saber qual é a real demanda do eleitor, né, quanto no próprio atendimento nos guichês, com biometria pessoal no próprio atendimento. Tudo para garantir que todo mundo seja atendido. Afinal, quem tiver irregularidade no cadastro eleitoral vai ter um prejuízo danado se não resolver a situação no prazo. Mas se o eleitor tiver cancelado ou com alguma pendência, ele só vai poder regularizar isso em novembro, que o cadastro se fecha, né, a partir do dia 10, e depois disso, só em novembro ele vai poder regularizar. Então nós temos situações diversas, se estiver suspenso ou cancelado, ele fica irregular nesse período, né? Ele vai poder até emitir certidão circunstanciada nesse período, justificando que o cadastro está fechado. Mas a regularização mesmo só vai poder ser feita em novembro. Por tudo isso, o sentimento de quem passou por essa saga e saiu com o título na mão é um só. Sair agora, dá uma sensação de vitória, dever cumprido. Com certeza, alívio. Lembrando então, se o atendimento no cartório foi ampliado e vai até as 6 da tarde. Se você não foi ao cartório, dá tempo, pode procurar o mais próximo e regularizar a situação. Com você, Rafaela. Obrigada pelas informações, Juliana. O brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, né? E a Polícia Federal realizou uma operação hoje para investigar o suposto desvio de mais de R$1,5 bilhão de recursos federais destinados à merenda escolar. E quem tem as informações agora ao vivo, aqui do Supremo Tribunal Federal, é a nossa repórter Evne Araújo. Oi, Evne, boa tarde. Conta pra gente os detalhes dessa operação. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, esta operação é em parceria com a Controladoria Geral da União. O objetivo é desarticular grupos suspeitos de desviar verbas federais destinadas à merenda escolar em municípios de São Paulo, Paraná, Bahia e também aqui no Distrito Federal. Estão sendo cumpridos 154 mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o afastamento de agentes públicos que participaram aí deste caso. As investigações, elas apontam que empresas formaram um cartel para direcionar licitações e também superfaturar contratos. É com vocês no estúdio.
Obrigada pelas informações, Evne. E em Mato Grosso, a Polícia Civil cumpriu mandados do Tribunal de Justiça e prendeu 5 pessoas, entre elas o deputado estadual Mauro Save e o ex-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, que é primo do governador Pedro Taques. Uma pessoa continua foragida. Também foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Essa operação investiga uma suposta organização criminosa instalada dentro do Departamento de Trânsito de Mato Grosso para desvio de recursos públicos. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Pessoas que têm dívida com bancos podem aproveitar a ação de renegociação promovida pelo Ministério da Justiça. Nem sempre é fácil sair dessa bola de neve. E aí é hora de negociar com os bancos. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou os limites da divulgação de financiamento coletivo para as candidaturas das eleições deste ano. A nova modalidade de arrecadar recursos para a campanha foi definida na reforma eleitoral de 2017. Os ministros do TSE responderam consulta de um senador do Rio Grande do Sul sobre o financiamento coletivo de campanhas. Os recursos vão poder ser arrecadados por vaquinha virtual a partir do dia 15 de maio. Mas o prazo para o registro de candidaturas na Justiça Eleitoral vai até o dia 20 de agosto. Por isso, havia dúvida de como os pré-candidatos poderiam avisar possíveis doadores de que estão levantando recursos para a campanha por meio de financiamento coletivo. O plenário seguiu o voto do relator, de que é permitido divulgar as vaquinhas virtuais a partir do dia 15 de maio, quando as doações por crowdfunding passam a ser permitidas. Mas não pode haver pedido de votos na hora de informar o eleitor. A divulgação do serviço de financiamento coletivo de campanha, entre parênteses, crowdfunding eleitoral, fecha parênteses, por pré-candidatos, pode se iniciar em 15 de maio do ano eleitoral, observando-se 1. A vedação a pedido explícito de voto e 2. As regras relativas à propaganda eleitoral na internet. O plenário também manteve o registro de candidatura de Ari José Vanazzi, eleito prefeito da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 2016. Ele era acusado por uma coligação adversária de estar inelegível, mas os ministros decidiram manter decisão monocrática tomada pela ministra Rosa Weber. Entendi eu, e por isso rejeitei no meu voto os embargos de declaração, que não havia o vício da omissão, nem qualquer vício outro que pudesse levar ao acolhimento dos embargos, que na verdade estavam buscando efeitos infringentes e a reforma do decidido. Pelo 3º ano consecutivo, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai realizar ação de renegociação de dívidas. Pois é, Cadu, é uma ótima oportunidade para o cidadão acertar as contas com os bancos e pela internet. A iniciativa vai até o dia 31 desse mês. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimos. Dívidas que, se não forem bem organizadas, só crescem. E nem sempre é fácil sair dessa bola de neve. E aí é hora de negociar com os bancos. Dentro do portal consumidor.gov.br, as instituições financeiras de todo o país vão fazer uma força-tarefa para ajudar os consumidores a se livrarem das contas atrasadas. Para participar é bem simples. Basta entrar no site e fazer o registro para receber login e senha. Depois, é preciso selecionar a instituição bancária e o campo Problema. A opção escolhida deve ser dificuldade na renegociação/parcelamento de dívida. O banco tem até 10 dias para apresentar uma proposta e o cliente vai ter 20 dias para avaliar se o atendimento prestado foi satisfatório ou não. Segundo o último levantamento do Instituto de Defesa do Consumidor, 53,6% dos entrevistados disseram que já tentaram renegociar uma dívida com o banco. 39,2% conseguiram, mas boa parte reclama da falta de avaliação da capacidade de pagamento do cliente, o que, em vez de solucionar o problema, gera um novo ciclo de inadimplência. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio o advogado Humberto Valim, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, obrigada pela presença. Eu queria começar perguntando quais são os direitos dos consumidores inadimplentes e se eles têm direitos, né? Sim, a razão nunca está com quem deve, mas este devedor tem direitos sim.
tem direito a receber uma cobrança digna. É impossível, nos tempos de hoje, uma cobrança onde o consumidor é coagido, humilhado. É direito do consumidor ser cobrado pessoalmente, com informações claras e precisas do que ele deve. Quais são os primeiros passos para se fazer essa renegociação da dívida? Importante o consumidor conhecer a sua dívida. Nessa dívida que está sendo cobrada, não deixar que cláusulas abusivas incluam nessa cobrança, tipo cobrança de honorários, cobranças administrativas, cobranças de boleto, ou seja, o consumidor, antes de renegociar, deve tomar pé de qual a situação real da sua dívida. Agora, a empresa não aceita a renegociação, o que o consumidor pode fazer, quais os procedimentos? Importante, o consumidor que chega no impasse com a empresa, procure um advogado da sua confiança. Judicialmente, o acordo surgirá, se não no início, durante o processo. O importante é o consumidor não fugir do credor, sempre tentar o diálogo e a conciliação. O senhor falou a respeito de evitar cláusulas abusivas. Taxas abusivas eventualmente podem aparecer. Como pode ser identificado isso? As cláusulas, em regra, as mais comuns é o consumidor, ao ser cobrado, além da dívida, é cobrado de uma taxa tipo honorários de cobrança, taxa da emissão do contrato, taxa de emissão do boleto. Ou seja, o consumidor, ao se deparar com isso, deve excluir de toda esta cobrança os serviços de terceiros. Agora, falando sobre essa iniciativa do governo, que o prazo vai até o dia 31, para renegociação de dívidas, é um passo importante para o consumidor sair dessa bola de neve, mas tem que estar atento também, né? Importante ao consumidor, não faça a renegociação se não tiver condições de pagar. Entre nessa proposta, se a sua margem for possível, faça dentro da sua condição. Importante na negociação ou renegociação que o valor seja o valor justo e que lhe caiba dentro do seu orçamento. Todos os meios de prova são importantes. Boletos que comprovam que já foi feito determinado pagamento de uma dívida que se estenderia mês a mês. Isso é importante que esteja preparado para se colocar na mesa de negociação. Importante, o consumidor atento sempre guarda e sempre é direito dele, ao assinar um contrato, receber a sua via. Nunca, consumidor, fique atento, nunca assine nenhum documento sem receber a sua via. Guarde, se não fisicamente, pelo menos fotografe todos os comprovantes de pagamento e os contratos e as cláusulas adversas, laterais ao contrato, tipo folders, propaganda, tudo que envolver o site, a divulgação, vincula esse contrato com o consumidor. Agora, há uma negociação diferenciada entre financiamentos que envolvem bancos públicos e privados? Sim, em regra, os bancos públicos são muito engessados em função dos seus regimentos internos. Os bancos privados, sim, é permitido a ele negociar caso a caso e aquele consumidor faça uma proposta via internet, faça uma proposta através das câmaras de conciliação, faça uma proposta que você dá conta de pagar. E lembre-se que o tempo, quanto mais passar o tempo, ao contrário do que se imagina, os juros podem até aumentar, mas também aumenta o risco do credor. Então, avalie o momento certo de fazer uma proposta até para quitar a sua dívida. Doutor Humberto Valim, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos aqui conosco. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, doutor. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, STJ nega porte de arma a guardas municipais fora do horário de serviço. Competência para autorizar o porte de arma em todo o território nacional é da lei federal. Superior Tribunal de Justiça nega porte de arma a guardas municipais fora de serviço em municípios com menos de 500 mil habitantes. O entendimento da 5ª turma do STJ foi firmado ao julgar recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O MP queria impedir guardas municipais da cidade de Alvorada de obter autorização para portar arma de fogo fora do serviço. Segundo o Ministério Público, o exercício da profissão de guarda municipal por si só não representa risco que ampare a autorização. Também não foi comprovada no processo a existência de represálias ou ameaças que justificassem o porte de arma para a proteção pessoal da categoria
fora das atividades profissionais. O Ministério Público entrou com recurso no STJ depois que o Tribunal de Justiça Gaúcho aceitou o pedido dos guardas municipais de Alvorada e permitiu que eles utilizassem arma de fogo tanto em horário de serviço como fora dele, dentro do estado do Rio Grande do Sul. O tribunal considerou indiferente o fato do Estatuto do Desarmamento prever o porte de arma funcional apenas em serviço no caso de municípios com população entre 50 e 500 mil habitantes. O ministro relator do caso, Jorge Mussi, ressaltou no voto que se a própria lei já estabelece os limites para o porte de arma de guardas municipais nesses casos específicos, o tribunal de origem não pode considerar esse número irrelevante ou indiferente sob pena de contrariar a legislação em vigor. O magistrado também destacou que a competência para autorizar o porte de arma em todo o território nacional é da lei federal e que isso somente pode ocorrer por meio de legislação específica. Rafaela, gestores do processo judicial eletrônico discutiram no Tribunal Superior do Trabalho novas ferramentas para a atualização do sistema. Pois é, mais de 70 projetos estão em desenvolvimento em parceria com os tribunais regionais do trabalho. Gestores do processo judicial eletrônico se reuniram no Tribunal Superior do Trabalho para debater as ferramentas que serão integradas à nova versão do sistema. O PJE 2.0 trará algumas atualizações, como um sistema de leitura de petições com o uso de inteligência artificial e ainda a criação do PJE Mobile, um aplicativo que dará acesso direto às informações do sistema por meio do celular. O objetivo é fazer com que a nova versão ajude a eliminar o fluxo de processos. Na prática, o sistema 2.0 ele traz um PJE muito mais rápido, ele traz um PJE muito mais intuitivo, ele traz um PJE mais agradável de ser utilizado, com menos clique, com menos esforço, um PJE que torne o sistema quase que invisível, para que o usuário possa concentrar na sua atividade fim, que é o processo, e sem se preocupar com a ferramenta que está utilizando para isso. Durante o encontro, foram apresentados mais de 70 projetos que estão sendo desenvolvidos em parceria com os tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil e que, de forma colaborativa, serão integrados gradualmente ao PJE 2.0. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, falou sobre a necessidade do PJE ser constantemente atualizado. O PJE vem facilitando enormemente o exercício da função jurisdicional, com velocidade, com eficiência. E o Poder Judiciário não pode dispensar o ingresso na tecnologia de ponta, que o futuro chegou. A expectativa é de que a versão final do PJE 2.0 esteja totalmente concluída até o segundo semestre de 2019. E a edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Obrigado pela audiência e nos encontramos daqui a pouco, às 2h da tarde, no Direto do Plenário. Boa tarde para você.